Oi gente, eu sou Maria Cecília, estamos aqui para continuar a aula de regras de acentuação e hoje falando sobre a crase, e agora falando sobre a crase, a bendita crase que dá dor de cabeça às vezes. E eu acho que a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades em entender o que é a crase e aplicar ela, é porque muitas das vezes a gente não entende o que realmente é a crase, a gente acha que a crase é somente o acento grave e não é. O acento grave é simplesmente o acento grave. A crase é muito mais do que isso. Ela é a contração da preposição a com o artigo definido a ou com um pronome demonstrativo que comece com a. Mas o que significa isso de fato? A contração, ela vem de contrair, de encolher. Então significa que eu vou juntar a preposição a com o artigo a ou com um pronome demonstrativo que comece com a. Por exemplo, aquele, aquela, aquilo. Porque quando a gente olha aqui no exemplo e a gente destrincha essa frase. A primeira frase, eu vou à festa. Se não existisse crase, vamos supor que não existe crase, que não existe essa junção na língua portuguesa, na gramática. Iria ficar, eu vou à festa. O primeiro a é a preposição a e o segundo a é o artigo da festa, porque festa é um substantivo feminino e nessa frase ele necessita desse artigo a na frente dele. E claro, em qualquer situação, a crase ela tem que ter a preposição mais outra palavra. Em específico, a preposição a. Não é qualquer preposição, é a preposição a para que haja crase. Por quê? Porque senão não há a contração. Aí a gente entende também que é importante ter uma ideia, uma noção de regência, de transitividade, porque aí a gente vai saber quando um termo rege preposição, ou seja, pede por preposição. E a gente sabendo isso na frase, quando o termo vai pedir preposição, a gente vai entender melhor e vai ser mais fácil aplicar a crase. No segundo exemplo, ela se refere àquele ali, aí destrinchando essa frase. Ela se refere a aquele ali. Então a crase nada mais é que a junção desses dois A's, né? Realmente, exatamente como está aí no exemplo. É o a mais o a preposição a mais o artigo a que forma a crase. O acento grave, ele realmente só faz esse papel de indicar que houve uma contração e que há a crase ali naquela frase, naquele exemplo, naquela situação ali. E aí, quando usar a crase? Em todos esses casos, os termos devem ser regidos por preposição, porque sem preposição, gente, sem preposição a, não tem crase, não existe crase. Nos substantivos femininos, como a gente viu naquele outro exemplo, eu vou à farmácia. A farmácia é um substantivo feminino e a gente também tem nessa frase a presença da preposição. Então, a crase, então eu posso utilizar a crase aí. Aqui nesse quando usar, gente, é quando é essencial a utilização de crase. A gente deve usar crase. Nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, seja no singular, seja no plural. Eu obedeço àquela regra. Eu obedeço a aquela regra. Então, eu tenho a preposição mais o pronome demonstrativo aquela, formando a crase. Nas locuções adverbiais femininas, singular ou plural. Fique à vontade. Fique à vontade, né? Então, a gente vê a junção, e a locução adverbial é esse à vontade. Que tá singular ou plural. Por que o plural? Porque às vezes as locuções adverbiais, elas podem estar no plural. Pode ser as ao invés de a. Então, não tem problema. A crase, ela também pode se moldar a isso. Ela se molda ao artigo. Se tiver as ao invés de a crase, ela vai se tornar as com acento grave do mesmo jeito. Nas locuções adjetivas, à medida que, à proporção que, e antes da indicação exata de horas, a gente também deve usar crase, como nesse exemplo. Te vejo às 10 horas, a gente tem que usar crase. E quando não usar em casos facultativos? O mais importante, gente, o mais essencial é realmente saber quando usar, porque a gente sabe que é ali que a gente tem que usar crase. Quando não usar e os casos facultativos é para auxiliar mesmo, para caso a gente ficar em dúvida. Antes de verbos, nós não usamos crases em nenhuma ocasião. Antes de pronome pessoal, não usamos crase. Antes de substantivos masculinos, e mais pra frente no exemplo que eu vou falar, a gente vai entender um pouco melhor desse. Antes de um numeral, exceto horas, porque horas a gente sabe que a gente usa crase. Como nesse exemplo, o hospital fica a 500 metros daqui, a gente não usa crase. Casos facultativos é que você pode ou usar a crase, se você usar a crase vai estar certo, se você não usar a crase
também vai estar correto. Antes de nomes próprios femininos, antes de pronome possessivo com a palavra até, como no exemplo, ela andou até a praça. Se a gente usar a crase aqui, vai estar correto, se a gente não usar, também vai estar correto. Agora, nesse exemplo, para elucidar um pouquinho melhor. Letra A. Aonde você vai? À praia vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite em frente à orla para um bife à parmegiana à luz da lua. Às vezes as crases são muito exigentes. Então aqui ele tá falando como funciona a crase. E aqui também entra um macetezinho. Se a gente se encontrar em uma frase que tenha substantivo feminino ou substantivo feminino, e a gente não tem certeza se usa crase, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar esse substantivo feminino para um substantivo masculino. No exemplo ele usou ao campo. Se eu falar eu vou à fazenda, como é que eu sei se eu uso a crase ou não? Se eu mudo esse à fazenda, que é um substantivo feminino, para um substantivo masculino, como exemplo o campo, eu sei que aí vai ficar, se ficar ao, eu vou ao campo, eu sei que eu uso crase. Por quê? Eu sei que há a contração. Só que no caso do substantivo masculino, há a contração da preposição a com o artigo o. Por isso que não há necessidade da crase, porque fica ao. Mas se eu boto um substantivo feminino, aí eu sei que eu tenho que usar crase, porque é a contração da preposição com o artigo. Isso aqui que nesse exemplozinho ele fala que ao campo ele não vai, porque quando há substantivos masculinos, a crase ela não vai, ela não existe, ela não há necessidade de usá-la. Fazer essas perguntinhas de chegou a algo, ou me referi a alguém, isso facilita para ver se tem a presença da preposição ou não. Vou fechar, gente, uma frase do site Norma Culta. O correto uso da crase depende de um bom conhecimento estrutural da língua e de uma capacidade de análise do enunciado frásico, ou seja, da frase. Sendo importante compreender que não ocorre crase se houver apenas a preposição a, ou apenas o artigo definido a, ou apenas o pronome demonstrativo a. Para que haja crase, é preciso que haja uma sequência de duas vogais iguais que sofrem contração, formando assim a crase. Então é basicamente essa definição, gente, a minha dica para vocês analisarem, treinarem nas palavras, veem exemplos de frases, que com o tempo isso vai internalizar em vocês, vai ficar mais fácil de praticar, de botar na escrita. E é isso, qualquer dúvida deixe nos comentários e muito obrigada.